Olá, pessoal. Esse talk a gente vai falar representando a lente conexão. Como a gente conecta as ideias, o borogodó, para que a gente esteja conectados ao futuro, aos novos comportamentos, às relações humanas, aos negócios. Então, é sobre isso o nosso bate-papo aqui hoje, neste momento. Eu sou a Karina, sou Agile Coach, trabalho como gerente de projetos corporativos e culturais, sou dançarina, sou mãe de menina, e estou aqui com os meus amigos para eles se apresentarem agora. Bom dia, eu sou a Cris Nora, sou cofundadora da Fatofeme, uma feira que visa impulsionar manualidades feitas por mulheres. Sou mãe também de um menino, que me gera uma alegria de entender os dois mundos, né? Trabalhar com muitas mulheres, mas também ter essa visão da minha cria em casa. Estou bem feliz de estar aqui com vocês. Sim, também muito contente de estar aqui. Eu sou o Pedro Parchia. Eu trabalho com como a gente pode elaborar formas digitais de regeneração ambiental, de regeneração social. Então, eu trabalho com a pesquisa de Web3, blockchain, inteligência artificial, tudo isso para tornar o mundo um pouquinho melhor. E o meu borogodó é justamente, carinhosamente, lidar com o desconhecido, lidar com o ambíguo, lidar com o que ainda está vindo. Eu sou o Diego Rodrigues, criador de conteúdo lá no Diver Home BR e estou há 6 anos aí criando conteúdo na internet, né, para a galera se inspirar e se incentivar as pessoas a se conectarem mais com os ambientes, né, que elas frequentam, que elas estão. E é esse meu borogodó também. Delícia. Que bom, gente, a gente se conhecendo aqui um pouco mais, né? Vamos refletir, então, sobre essa conexão, né? Como é que... Queria lançar aqui uma primeira pergunta para a gente começar a refletir. Como você se expressa e se conecta com o seu mundo interno e com o mundo externo? Como que a gente começa essa conexão? Vou aqui falando um pouquinho assim dessa pergunta. Eu, como dançarina, né, com formação em dança contemporânea, em danças brasileiras também tenho esses dois grandes lados. Eu parto muito deste caminho corporal para fazer essa imersão comigo mesmo. E a partir desse meu mergulho interno, que o nosso corpo, a nossa concretude aqui, né, como a gente ocupa esse espaço, esse nosso mundo físico, espiritual, né, material. Eu parto deste meu corpo, dessa minha consciência, e aí este é o meu canal, o meu borogodó de conexão para me conectar com as outras pessoas. Ela passa por essa fisicalidade. E aí, com isso, eu também fui migrando e navegando nesse meio corporativo. E, às vezes, no meio corporativo, a gente é tão mental, mas como a gente conecta com os nossos outros campos também, né? Que temos no nosso corpo físico. Então, este é o meu canal aqui que eu queria compartilhar com vocês, né? Que é essa conexão do interno com o externo. E queria ouvir um pouquinho vocês. Quem quer falar um pouquinho? Acho que eu vou começar. Então, essa jornada de olhar para a gente e se conectar, eu acho que ela é muito profunda e não é de uma hora para outra, né? Eu tive que entender como que eu me conecto comigo mesma, assim, para aí então me conectar com tantas outras pessoas que é com o que eu trabalho, né? E eu tiro sempre 20 minutos da minha manhã e é sagrado, vou para o meu quintal, faço as minhas orações, me conecto comigo. Eu agradeço muito. Hoje de manhã eu tive o prazer de fazer isso aqui na Gamboa, sabe? Então foi muito lindo para mim. E eu acho que esse é o jeito que eu me conecto comigo primeiro, estando comigo, nem que seja 20 minutos, escrevendo coisas bonitas para mim, né? Agradecendo a minha existência, agradecendo a existência dos meus. E aí, assim, eu trabalho a minha conexão, né? Numa jornada profunda, porque eu acho que é um caminho muito longo ainda, né? A gente acerta, se conecta, e aí a gente ainda pedala em algumas coisas. Mas, para mim, essa é a minha conexão. Ter um momento, nem que seja 20 minutos, me regado de sol, né? Contemplar. Eu sou de Floripa, então lá também as belezas naturais são incríveis, assim. Então, que seja 5 minutos contemplando, e isso traz uma conexão com o meu eu e com o meu eu superior, que eu acho que é muito importante para gerar conexão, assim, de grupos também. Muito bom. Só concordando, né? Só somando com o que vocês acabaram de dizer. Quando eu penso em conexão e conexão entre o interno e o externo, me vêm duas palavras assim à cabeça. Uma é pertencimento,
e a outra é risco, né? Então, quando eu trago o meu mundo interior para fora, quando eu recebo coisas de fora para dentro, existe... O corpo pensa, né? Será que isso é seguro? Será que eu pertenço a isso? E eu sinto que quanto mais a gente cuida, né? Tomando sol, agradecendo, habitando o nosso corpo, mais sabedoria a gente consegue acessar, né? Melhor a gente fica em responder essas perguntas. Será que essa conexão me pertence? Será que esse espaço que a gente está se conectando me é confortável? Sim. Sabe? E eu acho que, de novo, né? As coisas começam do corpo, as coisas começam das emoções, para só então a gente ser capaz de elaborar em pensamentos. E aí, que formas que a gente consegue tornar esse corpo, essa inteligência emocional ainda mais alinhada, ainda mais intuitiva? Fica uma resposta mais pergunta do que resposta. Perfeito. Como as perguntas nos inspiram, né? Verdade. Então, eu me conecto, lógico, meditando também, né? Quando acordo ali, alguns minutinhos. Mas eu tenho um pouco essa dificuldade de ir pro externo, sabe? Pro sol, assim. Até porque eu moro numa cidade que é muito quente. E aí a forma como eu me conecto de verdade, assim, comigo, com o meu interior, é estando de fato conectado na internet. Eu vou para um Pinterest ou para alguma página de inspiração e eu fico ali mergulhado naquele universo Olha. ali, me inspirando. E pode parecer que é um trabalho, porque eu trabalho, né, com decoração, só que naquele momento que eu estou ali navegando sem nenhuma pretensão de pensar necessariamente em algo para o trabalho, eu tô ali, tipo, me conectando comigo mesmo, sabe? No meu íntimo, buscando coisas que eu gosto de fato, sabe? Coisas que me conectam com determinados ambientes. E é ali que eu consigo me encontrar e, sei lá, me acalmar, assim, sabe? Ficar relaxado. Que Ali é meu diferente, né? mundo, É porque eu acho bem legal essa ideia de conectar com o externo mesmo, sabe? Como você Sim. falou, de pro quintal e tal. Aham. Só que aonde eu moro, na minha casa, eu não tenho esse espaço, sabe? Sim. E aonde eu moro, de fato, a minha cidade é muito quente, não tem praia, não tem nada. Então, tipo, para ir pro sol, assim, para mim é um pouco mais Sim. difícil, sabe? A gente Sempre vai, criativo, obviamente, né? a gente precisa fazer isso, mas no dia a dia, assim, na correria ali, não é algo que dá para fazer com tanta facilidade. Então, eu me encontro muito mais conectado ali na internet, mas fora dessa questão do Do trabalho. trabalho. Tu consegue dividir as duas coisas aí, Exatamente, né? exatamente. Tipo, é um momento de trabalho e no outro tu consegue trazer tranquilidade Isso pra aí, tua. isso Que aí. massa. Se conectar com o criativo. É. Que interessante, né? Porque a gente vem de nosso Brasil, em vários Brasis, né? Porque a gente tem as diferenças, verdade. além da nossa diferença física corpo, né? A gente moramos em regiões diferentes, né? Eu tô em São Paulo, a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, né, de começar de São Paulo, do interior de São Paulo, de Floripa, do Rio e como nômade, né, agora pelo Brasil. Então que recursos a gente tem neste momento de onde a gente está na presença física e como a gente busca, né, essa Sim. relação. Anotei aqui um pouquinho, né, quando a gente está inteiramente nessa presença, nesse aqui e agora, como a gente enriquece essa troca, né, para a gente compartilhar e refletir. Sim. E para a gente seguir aqui compartilhando, vou trazer mais uma pergunta aqui para a gente continuar a refletir. Uma pergunta para levar a outras perguntas, Isso né, aí. para nos Exato. inspirar aqui. Sim. Então, assim, qual a pergunta que é capaz de transformar a nossa conexão? Uau! Nossa, difícil essa. Que Nossa. pergunta é capaz de transformar a nossa conexão? E aí aqui, para a gente, né, ir refletir e pensar nessa conexão que seja para o negócio, para a transformação social, como que a gente gera valor, Sim. né? A gente um pouquinho nessa linha, assim, agora. Quem quer falar um pouquinho? Nossa, Inspirando. profundo, né? Profundo essa. Eu fico pensando, agora falando do meu trabalho, dessa rede toda, a Fato Fêmea, ela tem mais de 700 mulheres cadastradas nesse projeto, né, Que de lindo. vida. E todas elas trabalham com manualidades e trazem a expressão da sua alma e do sonho de vida naquele projeto, né? Então, a gente vê, e aí eu acho que eu sinto, o que tu falou um pouco de estar presente e do pertencimento. Eu sinto nesse momento
tanto o público final, quanto as pessoas que admiram esses trabalhos todos, eu sinto isso. Nesse momento em que elas estão mostrando o seu trabalho na feira, podendo falar, eu faço isso aqui com as minhas mãos, eu faço cerâmica, eu faço um acessório lindo que, né? O interesse das pessoas pela pessoa que está por trás daquele objeto. Sim. Então, a gente trabalha com objeto, com valores, com criação, mas, nesse momento, tem a conexão e tem o pertencimento. Então, eu estou pertencendo a uma comunidade, a Fato é uma comunidade, uma rede, né, onde acolhe e traz essa conversa mesmo, né? Qual o gancho, o que eu vou levar disso para minha vida? Qual Sim. realmente é a essência do meu trabalho? E aí lá eu sinto, elas podem expressar realmente a missão, a sua missão de vida, trabalhar com o objetivo, né? É lindo isso, quando tu tem um sonho, tu consegue transformar ele num objeto e gerar renda a partir disso, né? Então a gente motiva essas mulheres a se sentirem pertencentes a uma rede. E aí eu acho que isso traz mais conexão também para mim e para o meu propósito de vida, assim, tipo, nossa, eu consigo fazer com que as pessoas se sintam conectadas com o seu trabalho, conectadas com o público. Então isso para mim é muito gratificante. Aí eu entendo dessa forma, assim, sabe? Com certeza. Uau. Acho que Com certeza. é muito... Como foi interessante, né? Que uma palavra que tu falou e que tu falou linkaram muito o sentimento que eu tenho desse meu propósito, né? É muito, muito... E é interessante, Cris, como, né, você falou das palavras que a gente trouxe, que vieram como inspiração, a gente expressando algo, né, do nosso interior e colocando para fora. Uhum. E aqui você trouxe um exemplo concreto de um negócio, né, que tem a ver com a sua missão e que desperta ou não só pode despertar, mas às vezes está lá adormecido e estimula para vir à tona para essas mulheres, e seja como você trouxe um E exemplo pode concreto, gerar uma valor, transformação, né? Que era a outra palavra que tu falou, fazendo gancho, uma transformação. Porque auxiliar que a mulher, depois, né, toda essa jornada que a gente sabe que o mercado de trabalho com as mulheres é até hoje de uma forma diferente, né? Então, quando uma mulher consegue gerar a própria renda e gerar a sua independência, a sua autonomia financeira, eu acho que aí o mundo inteiro ganha com isso, sabe? Porque é um caminho com mais curvas pra gente, com mais... Aí tem a criação de filhos, né? E blá, 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 e blá, blá. Mais desafios, no caso, né? Mais desafios, né? Sim. Tem uma história também que eu trabalho com o digital, né? Então, a gente está o tempo inteiro no trabalho remoto, a gente está o tempo inteiro rompendo barreiras de fuso horário, barreiras culturais. Então, como que a gente vence esses desafios culturais para a gente se conectar e a gente construir coisas juntos, né? E aí tem um experimento que a gente tem feito, que tem sido bem bacana, que é uma espécie de um manual de trabalhar comigo. Então, eu respondo algumas perguntas, né? E cada pessoa que está tentando trabalhar junto responde algumas perguntas e as respostas ficam como algo que você pode consultar. E aí, uma das perguntas que são talvez das mais bacanas, tanto para quem está consultando, querendo entender como trabalhar melhor com essa pessoa, quanto quem está escrevendo e está contando um pouco de si. E a pergunta é: o que as pessoas costumam entender errado sobre você? O que é que existe ruído para você, né, na sua relação? E aí, várias pessoas até não sabem o que responder. E o próprio processo de descoberta, né, de ter objetivo, o que será que as pessoas, quando se relacionam comigo, quando trabalham comigo, às vezes não pegam a minha intenção, né? E aí vira um processo de autodescoberta também. E aí eu acho que uma das perguntas, né, uma das perguntas chave para a gente se conectar melhor, seja com a gente mesmo, seja com o nosso trabalho, seja no nosso processo criativo, é justamente onde está o ruído.
O que fica na entrelinha, né? Porque além desse ruído que tu falou, talvez o que eu não enxergo na Cris de verdade, né? O que eu não enxergo? É engraçado e que interessante que às vezes a gente se preocupa mais com o ruído do que com o processo final, né? Então a gente vai tentando melhorar sempre, aí vai trazendo aqueles feedbacks. A gente que trabalha com muitas pessoas é assim, né? Vai gerando. E os ruídos às vezes abalam a gente também. Aqui, humanamente, né? Falando. E você? Não, eu peguei uma palavra que você falou, que foi desafio cultural, né? Dentro do que você trabalha. E no meu caso, o desafio para fazer com que as pessoas possam se conectar com a decoração, com o ambiente, é o desafio econômico. Né? Porque a gente sabe que decoração, se você pensar como mercado, é uma coisa que é caro, né? Para você transformar uma casa, para transformar um ambiente. E aí entra o meu objetivo, né? com o Joy Home, que é fazer com que as pessoas elas possam olhar para uma inspiração e, sei lá, talvez se conectar com aquele ambiente, mas o meu objetivo é meio que desmistificar essa ideia da decoração cara, sabe? Mostrar como que as pessoas podem decorar um ambiente com o dinheiro que elas têm, né? Sim. Mesmo assim, eu sei que vai gastar dinheiro, mas tem formas de você economizar. Então, acho muito legal ultrapassar esse desafio, né, do econômico para você se conectar com o ambiente que você está criando, um ambiente que você tem em casa, né? que você vive exatamente. Eu acho que estuda aí entra também o pertencimento. Sim. Se sentir pertencente ao teu próprio lar, né? Como fazer esse movimento. Exatamente. Né? E é uma coisa que, tipo, o lar tem que ser a parada mais que você vai se conectar, sabe? Porque você vai ficar ali o tempo todo, sabe? A maior parte do tempo, na verdade, né? Então, e aí você tem que pensar tudo direitinho para você, de fato, se conectar com a sua casa. Sim. Porque não tem prazer maior do que você estar em casa. E aí a gente fala casa diversas, né? Porque a gente tem vários nômades e tal. E também é muito legal, né? Quando você vai... seguro. Exatamente. Quando você vai trabalhar em algum outro local, né? Quem é nômade digital, você também vai priorizar locais que tenham um acolhimento, né? Que você se conecte com o local, né? E o local, o espaço físico. Então é importante, né? No meu caso, o desafio é esse, da barreira aí econômica mesmo, né? De preparar esse ambiente para ser acolhedor também, né? Você trabalhando com essa decoração, né? Que tem a ver com acolhimento, né? Porque eu acho que o espaço físico transcende, né? Não importa onde tu tá, mas o acolhimento que dá para trazer nessa geração aí do teu trabalho é isso, né? Sim. Não importa onde tu tá, tu pode trazer acolhimento para aquele lugar, ou uma lembrança afetiva, né? Alguma coisa que te conecte, que te transforme. Isso é bem importante. Posso trazer uma provocação aqui? Lá vai. É muito precioso isso que você acabou de falar, de formas mais acessíveis da gente tornar espaços que são para ser seguros, né? Como que a gente torna eles mais acolhedores? Isso me lembrou de um meme. E esse meme, ele provocativo, diz que espaços... era um meme em inglês, assim, mas os espaços não são capazes de serem neutros. Os espaços não são neutros. Eles podem até ser restritivos, eles podem ser adormecidos. Ele usa a palavra em inglês neutering, ao invés de neutral. Né? E então, como que a gente consegue romper essas barreiras do que não é neutro, mas do que é restritivo, do que adormece, do que é, às vezes, até castrante, assim, seja no espaço físico, seja no trabalho? Como que a gente consegue se conectar com espaços, sejam espaços comunitários ou espaços físicos, para além do neutro? Eu acho, vou pegar aqui, carona. Vai. Então, um pouquinho dessa transformação, né? Pegando, porque assim, o neutro, vou trazer um pouco aqui uma visão, né? O neutro enquanto espaço vazio a ser preenchido ou não, né? E aí, a partir do momento que a gente começa a preencher esse espaço vazio, e não necessariamente a gente tem que preencher ele todo, porque ele precisa do espaço, né? Para o movimento. Ele deixa de ser neutro e ele vai ali ganhar alguma característica, seja de um comportamento,
quando a gente traz para as relações e para os comportamentos, seja um pouco o que o Diego estava trazendo, né, dessa coisa do transformar o ambiente com uma decoração, que também vem ali com a emoção e tal. E vou trazer aqui um pouquinho da minha experiência profissional de uma das linhas, falei um pouco da dança, né, mas eu atuo no meu corporativo também como Agile Coach, como gestão de projetos. E as empresas, as pessoas, que são feitas de pessoas nas relações, estão vivendo em momentos de muita insegurança psicológica, muita pressão, eu tenho que entregar, eu tenho que entregar, eu tenho que entregar. E cadê o ser humano ali, de fato, nessa entrega? Então, o tempo todo, a gente está deixando de ser neutro, está gerando ruídos. E ainda um pouco nessa linha que a agilidade traz, e não vou trazer aqui os métodos ágeis, a intenção não é essa, mas de trazer enquanto princípios que, quando eu fui começar a estudar isso, me moveram e vieram muito de encontro a valores pessoais mesmos, que, assim, a gente parte do que tem ali no momento e aí a gente vai propondo melhorias. Então, assim, acolhe o que tem ali, Sim. com aquela equipe que está ali no meu corporativo, que precisa entregar um projeto em comum, cada um com o seu valor. Sim. Ou seja, tem um monte de ruído ali, né? E aí ter transparência nisso, ou seja, vamos falar sobre, até para entender os diferentes pontos de vista. Em alguns contextos precisa chegar em afinidades, porque tem um projeto para entregar, é um projeto de TI que tem que lançar uma plataforma. Sim. Mas tem momentos Prazo. que não... Prazo, né? E data. Uhum. E tem momentos que não precisa entrar em consenso. E sim, a gente precisa falar sobre as dificuldades. Sim. Que um desses momentos é quando a gente Quebrar a fala das neutralidade. retrospectivas. Quebrar a Exatamente. neutralidade, excelente. E aí, Isso para mim. perfeito. Ai, desculpa. Vai, já pegou o gancho. Vai que é sua. É que esse tema, para mim, quebrar a neutralidade, é muito grande, porque eu sou ariana. Com ascendente em Áries, agora que ela começa a falar da astrologia. Adoro. E eu tenho até que me policiar um pouco em relação a quebrar barreiras, porque eu quero impulsionar, eu quero, não, vamos fazer, vamos estar, vamos conhecer, vamos gerar possibilidades, né? Então, eu acho que quando tu veio com a questão de como quebra a neutralidade, hoje na minha vida eu tento trazer mais neutralidade, equilibrar esse meu fogo interno. E aí, porque eu já sinto que vamos, né? Eu sou aquela pessoa que vamos e faz e acontece. Mas eu acho que quando a gente entende que a neutralidade também tem um lado bem positivo, né? Que tipo assim, não, é legal ser neutro também às vezes. Porque eu sou impulsionadora, né? Tem hora pra tudo, né? Tem hora pra Tem hora tudo. pra tudo. Então, mas eu aprendi a entender também que a neutralidade tem um valor muito grande. E a gente entender quando a conexão transforma a gente transforma outras pessoas. Em alguns momentos, a gente tem que trazer a neutralidade para a nossa vida, para se acolher, para se sentir pertencente. Eu acho que é tudo um grande elo, assim, uma grande formação, né? De camadas e de comunidades, né? Assim, a gente se encontra, né? Não, a Karina estava falando sobre... não, todo mundo, né? Falando sobre quebrar a questão da neutralidade. E aí é curioso porque na parte da decoração, né? Puxando aqui para o meu lado de novo, tem muitos ambientes que eles são neutros, de fato. Se você pegar, por exemplo, uma casa que ela vai ser alugada, né? Normalmente, o inquilino, ele não vai deixar... o dono, né, da casa não vai deixar que pinte a parede, né? Em muitos casos, né? E então, tipo assim, tem que ficar aquele ambiente neutro. E eu recebo muito feedback, assim, nas minhas DMs, das pessoas reclamando, né? Eu moro de aluguel, não tenho muito o que fazer, porque vê vídeo pintando parede, fazendo um monte de coisa. E é meio que a Karina falou, que é tipo você começar com o que tem. Entendeu? Começa ali com o que tem. E aí, de repente, você pode quebrar essa neutralidade através de objetos que você pode incorporar. Por exemplo, a gente tem aqui uma parede neutra, né? A gente fez ali um arranjo com cestarias, e ainda quebrou a neutralidade do ambiente, sabe? Sim. Então é isso. Então eu sempre falo, tento levar isso para as pessoas, sabe? De como que elas podem transformar esse ambiente que existe certas limitações, quebrando essa neutralidade dele ali. E o fato, para mim, é começar com o que tem. E que a neutralidade e o impulso, acho que
caminham juntos, É, né? exatamente. E aí você vai quebrando. E tipo assim, e aí a cor da parede acaba sendo só uma coisinha, sabe? Não é o principal problema da situação, sabe? Porque existem outras formas de você, no caso do espaço, decorar um espaço para quebrar essa neutralidade, sabe? Sim. Com certeza. Legal. Adorei a Aquilo. resposta à provocação. É legal, né? Porque recapitulando aqui um pouquinho, né, da pergunta, né, provocativa, qual a pergunta é capaz de transformar nossa conexão? E a intenção não é a gente achar uma resposta, mas sim criar novas perguntas, né? Uhum. E o Pedro trouxe aqui uma nova pergunta dentro disso, né? Como quebrar a neutralidade, e seja físico, seja nas relações, ou seja, como Sim. quebra no ambiente físico, É. como quebra, Sim. né, nas relações, como traz esse pertencimento até para a gente se relacionar melhor. Uhum. E às vezes estar neutro, porque às vezes a gente pode não estar se sentindo pertencido em algum lugar. Exato, também, né? Faz parte do sentir, faz Sim. parte do que a gente vai compreendendo nos nossos caminhos e nas jornadas, né? Quando a gente abre um espaço para tantas pessoas, eu acho que aqui também na Transcriativa é isso, são vários ramos, várias pessoas que a gente admira e quer conhecer e quer, né, se aprofundar. E eu acho que uma questão vai gerando mais questão e mais pergunta e mais interesse, e mais Super. desenvolvimento, Sim, sim. né? Isso é Super. muito agregador, assim. Eu sinto como um fortalecimento essa relação de sempre estar me questionando e sempre estar questionando. Tá, o meu negócio está muito lindo, está frutífero, mas eu quero, para onde que eu vou? Né? Eu quero estar em mais lugares, eu quero levar o meu impulso gerador, né? Eu quero entender e também quebrar as barreiras da neutralidade em outros lugares. Sim, sim. É É quase como interessante. se a neutralidade fosse algo a ser preenchido, ou a gente se expressar em cima, né? É o ponto de partida, ou a partir do que a gente tem, enfim, mas. ah, E eu acho que a gente, né, enquanto ser humano e vivendo aí, né, a vida, uhum. a gente vai ter várias formas de se conectar ao longo da vida. Nunca vai ser a mesma. Pode ser a mesma, sim, em alguns casos, óbvio. Mas a gente está sempre suscetível a mudanças, né? E aí, que voltando de bom. novo para casa, quando eu comecei, assim, eu queria explorar muito cores e gostava de colocar cores e fazer ambientes coloridos. Eu conheço pessoas também que estavam nessa vibe, só que a gente foi amadurecendo um pouco e agora a gente está indo pro neutro, sabe? Eu quero uma parede branca para criar um estilo de decoração boho, uma coisa mais, Sim. sabe, mais calminha ali, porque eu acho que é o momento que eu estou me conectando com um espaço mais para essa paleta de cores, né? Mas eu acho que tem a pessoalmente. ver com a maturidade também do ser, Exatamente, assim, exatamente. e do caminho. A gente começa também sempre impulsionando, vamos gerar. E as cores quentes, elas vibram isso, Vibram, né? exatamente. Aí, a partir do momento, a gente vai sentindo, agora eu estou mais madura, eu me sinto mais madura profissionalmente, né? Sim, Ou sim. na minha vida, nas minhas relações, com o meu eu superior, eu me sinto mais. Então, eu acho que a neutralidade caminha junto, né? Às vezes a gente precisa de neutralidade, a gente precisa de impulso, a gente precisa do Porque vermelho, às vezes da a cor. Perfeito, do azul e do vermelho, da paleta, né? Sim, Vamos sim. ser monocromático. É. Quer dizer, podemos até ser, tem gente que prefere Sim. muito mais, Uhum. mas mesmo no monocromático você tem ali a ausência e a presença de cor. Talvez unindo os dois assuntos, para a gente voltar para a conexão, Sim. tem uma imagem que eu gosto muito, que é a imagem do nutritivo. Quanto uma interação, quanto uma conexão, quanto algo é nutritivo para mim, sabe? Para além da alimentação ser nutritiva, né? Aham. Então, eu acho que a nossa relação com o neutro, com o básico, o valor vai estar o quanto é nutritivo para a gente, né? O quanto é nutritivo para as pessoas envolvidas naquele espaço, naquela interação. Sim. Então, a gente tem um desafio, né, de formular uma pergunta. Como que a gente consegue ter conexões mais nutritivas? Como que a gente consegue, talvez, transformar as nossas conexões para que elas sejam mais nutritivas? Que novas formas de fazer as coisas, né? Que Sim. novas formas de fazer, né? A gente passou aqui com alguns exemplos, né? Que veio, né, ali do Diego trazendo essa questão de transformar o ambiente, casa, lar,
né, e vem transformando aqui a base também, né? Diego já trouxe um exemplo concreto aqui para a gente vivenciar, né? Literalmente. Que presente estar nessa presença e já ver aqui isso, né? Sim. Né, o Pedro trouxe essa questão, né, como exemplo aqui, né, do meio digital, né, do como ele vem uma forma de fazer, né? A Cris trouxe aí um pouquinho desse trabalho da comunidade com as mulheres que gera pertencimento. Eu trouxe aqui um pouquinho exemplo da dança, dessa né? conexão, cada vez mais, acho que a gente sente. Eu acho que eu deixo um pouco de mim quando a gente fala isso, né? Quando eu consigo fortalecer o outro, quando ele consegue levar um pouco de mim também, né? Então eu me sinto nutrir. Então você nutre, você fortalece aquele outro indivíduo e você faz ele se tornar pertencente ao lugar onde tu criou com o teu impulso e depois tu conseguiu amadurecer e neutralizar todas as coisas, assim, sabe? Então eu acho que é isso. Eu acho que se sentir pertencente fortalece todo mundo. Quando a gente gera uma comunidade que eu consigo dar e receber e fortalecer e ser fortalecida, eu acho que isso é que gera a conexão mesmo, aquilo que transforma o meu negócio, que vai gerar novos negócios, sabe? Eu acho que isso que eu sinto, assim, o fortalecimento mútuo da conexão. Muito bom. Que delícia de desafio, né? A partir de uma pergunta, a gente levantar outras perguntas. Sim, a gente tem longe, sensacional. E aí a gente tem aqui, né, assim, e não achar respostas de jeito nenhum, levantar mais perguntas. São muitas perguntas. Mas que diretrizes pode nos guiar para encontrar essas respostas, né? Fui anotando aqui umas palavras-chave que falamos, né? Que eu acho que pode ser diretrizes para começar a indicar múltiplos caminhos, né? Sim. Apareceu muito pertencimento, né? A presença, apareceu o nutrir, né? O nutrir e o fortalecer para a gente seguir nessa jornada de perguntas, né? De como conectar, como a gente se conecta, né? Que qualidade de conexão, né? Qualidade. E às vezes é muito intuitivo também. As conexões vão se formando de um jeito... Eu trabalho com mulheres, né? 700 mulheres. Imagina 700 mulheres sentindo, vibrando e tendo intuições, assim, né? Então, eu acho que vem da intuição para o fortalecimento, né? E não, ali vai acontecer uma coisa boa. Eu vou botar o meu poder ali e eu vou fortalecer essa rede para que eu sei que vai nascer um grande projeto. Tá borbulhando. E aí, daí vai vir muitas outras questões. E outras perguntam, como que vamos conectar isso, para que aconteça, para que realmente, né, toque outras pessoas e a gente mesmo, né? Sim. Nós como indivíduo. Sempre. Legal isso que você trouxe, né, Cris? Porque a nossa lente que a gente está falando aqui é conexão, né? E aí a importância de levantar as perguntas, mas não deixar a pergunta morrer por si só. Mas ter essa escuta ativa, né? E essa presença no momento, no aqui e agora, para poder linkar essa conexão. Senão ela não acontece também, né, gente? Sim, a escutativa é fundamental, né? A gente afetar e se deixar ser afetado, né? A gente se expressar e deixar que o que está sendo expressado nos atinja também, com certeza. Os elos, né? Isso tem na biologia, exato. na nossa natureza, no nosso corpo humano, né? Esse fluxo, esse elo. Eu anotei uma palavrinha a mais aqui, eu adoro anotar, gente. Os insights é uma forma de eu me conectar também comigo mesmo enquanto eu estou ouvindo. Eu também é um recurso que eu utilizo, por isso que eu estou aqui com meu papelzinho, minha canetinha. Mesmo trabalhando com tecnologia, eu adoro. É a concretude aqui para mim. E compartilhando mais uma dessa, esse nosso papo me fez também, eu escutando vocês inteiramente, me fez eu me conectar com uma coisa antiga, que foi um insight que eu tive há anos atrás. Como eu disse, eu sou da dança e eu escrevendo, e eu trabalho muito com gestão de mudança organizacional, né? E como esses diferentes mundos se conectam dentro de mim também, né?
E aí, um momento que eu estava escrevendo, assim como esse, escrevi a palavra mudança. Só que eu escrevi, não de forma dissertativa, mas em letras, né, que tem espaço entre elas. E aí eu vi e falei, mudança. A palavra mudança contém a palavra dança. Ah, que legal! Muito E eu queria bom. compartilhar esse insight que eu acabei de resgatar ele. E o que Aham. é a dança na essência do ser humano? É Que tu Sim. começou essa movimento. fala falando que é o que te conecta também, né? Total. Então, queria Que bom que a gente pode mudar e dançar junto a vida. dançar a vida. Dançar a vida. Sim, sim. Eu gosto muito da imagem da dança na disputa entre forças, né? Por exemplo, de aceitar o que a gente pode mudar, aceitar o que a gente não consegue mudar, como é que a gente lida com desejos e a gente lida com a concretude das coisas. Essas relações, de preferência que a gente lide com elas dançando, né? Sim, entendendo o quanto a gente se dá pro ritmo e quanto a gente se expressa, enfim. É isso. Eu acho que você falou, né? A dança ela tem muito a ver com a questão do movimento, né? Então é importante a gente ali se movimentar, Sim. né? Para poder fazer as conexões, conectar primeiro com a gente, né? Acho que é importante a gente se descobrir, né? Enquanto, sei lá, ser humano vivendo na sociedade, sabe? Para depois a gente ir trabalhando, nutrindo, né, as nossas conexões que a gente faz e aperfeiçoando também, né, o que nos conecta com o mundo, né? Como a gente se conecta. Então, acho que é isso, é a gente se movimentando. Não existe uma fórmulazinha de, eu vou seguir tal pessoa, o jeito que ela faz, para poder me conectar. Não, você pode seguir, vai experimentando, mas não é a forma que a pessoa se conecta que você também vai se conectar, como a gente começou, né, esse assunto falando, cada um se conecta de uma forma totalmente diferente, né? Então é isso, existem várias formas de se conectar. E aí a gente vai, né, a partir do autoconhecimento, vai nutrindo, né, e aperfeiçoando aí as nossas formas de conexão. Muito bom. Eu acho interessante também que nesse processo de dançar, chega um momento que a gente aprende a fluir. Sim. Né? E aí, não precisa ter o passo marcado. Você já vai compreendendo que você pode fluir com o movimento, com o lugar que tu pertence, com as coisas que tu vive. Então, acho que isso é o mais importante, né? Eu danço, mas eu não preciso seguir. Eu posso fluir. Perfeito. E mesmo no movimento tem as pausas que são importantes também, né? É o momento de respiro, né? É o momento de respiro, de inspiração, né? O Diego estava falando desse ponto, né? De achar o próprio caminho, copiar o outro. Eu posso me inspirar no outro. E se acolher, até porque né? como ele faz, às vezes não vai caber em mim, né? Essa conexão, voltando, né? Palavrinha mágica gostosa de falar, né? Essa é boa mesmo. Convidar todo mundo a continuar se conectando e falando essa palavra, né? Ela vai aqui como uma luzinha, né? Uma palavrinha mágica para manter a gente nesse fluxo desse movimento da vida, né? E não só a conexão fora, que foi como a gente começou o papo, mas a conexão interna, inclusive para fortalecer melhor. E que depois melhor limpou tudo, né? Porque a tua conexão interna começou com a dança e a gente já dançou aqui também. A gente vai ter no nosso papo dançando também. Que já estamos dançando com as ideias e com as palavras. Verdade. Né? Com todos esses assuntos, sim. Muito que bom, fluidez, muito bom. Né? Sim. E como fazer, né? É legal esse do fazer, né? É fundamental. Esperar, né? Porque como tudo isso, a gente gera valor com o outro, com o negócio. Como eu gero renda para mim mesmo, para eu ter a minha independência financeira também disso tudo. E a Cris trouxe exemplos aqui de como fortalecer comunidade, né, para também gerar a própria renda. E é muito gratificante acompanhar esse processo de crescimento profissional, assim, e entender que realmente as mulheres conseguem gerar renda aí
para sua própria vida, né? Manter a sua própria vida, assim. Muito importante. Que legal esse se manter também, né? Né? Tem a ver com estrutura, né? Sim. Como a gente se Sim. estrutura. É muito rico. Como eu me estruturo? Eu começo pelo meu corpo. Sim. E você, Pedro? Como eu me estruturo? Ah, Olha, eu acho que começa com a respiração, né? Se esvaziar, se preencher e dar a pausa para já não dar espaço para o novo, dar espaço para sentir o que está acontecendo, trazer menos bagagem. E a partir disso, desse se inspirar, né? E desse expirar, eu posso me estruturar conectado, posso me estruturar contextualizado, eu posso me estruturar com essa flexibilidade que ela não é uma fragilidade, ela não é uma fraqueza, né? Uhum. Estruturas flexíveis são as que persistem depois de uma tempestade, são as que persistem ao tempo. Então, acho que por aí. adorei essa palavrinha que você trouxe também do fragilizar, né? Inclusive, para a Sentir, né? gente se mostrar frágil é importante. Uhum. Se conhecer essa fragilidade, não ter vergonha dela. Ela não vai te deixar sem estrutura. Na verdade, ela tem a ver com esse conhecimento também. Porque as relações e as conexões também podem ser frágeis. Sim. Vulneráveis. Sim. Vulneráveis. Vulnerável. somos, né? Boa. Uhum. Quando E aí tá com trouxe essa a estrutura, né? palavra, quando você perguntou pro Pedro, como você se estrutura? Eu fiquei pensando, tomara que ela não pergunte pra mim. Porque eu ainda não tenho muita certeza de como eu me estruturo. É sempre um tijolinho de cada vez, né? Eu me fortaleço, mas ainda essa resposta pra mim, essa pergunta fica sem resposta pra Então, mim. acho que geramos mais uma pergunta, né, gente? Sim. Como uma das missões que a gente recebeu aqui hoje, né? Qual a pergunta é capaz de transformar a nossa conexão? Que tal a gente, então, sintetizar? A gente falou aqui de diretriz. Que tal a gente sintetizar, terminando com essa pergunta? Como você se estrutura? Acho maravilhoso. Isso aí. É isso. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, Cris. Obrigada, Satisfação, estou muito Pedro. feliz de estar aqui com vocês. Muito bom, prazer conhecer Gratidão. vocês. Obrigada, Super. Diego. Prazer conectar aqui com vocês e bater esse papo aqui. Foi bem legal. Adorei. Um Obrigadão. presente pertencer aqui com vocês, aqui agora. Gratidão, obrigada. Um abraço para todo mundo que está assistindo a gente. Continue acompanhando o Borogodei. Tamo junto. Tamo Isso aí. conectado. Obrigada, gente. Obrigado.